Olá pessoal, esse é o Stone Talk, podcast da Grande Stone, direto da Marmomac Brasil, a maior feira de rochas naturais das Américas. Chegou a hora de unir arquitetura, design e matéria-prima em bate-papos com protagonistas do nosso setor, uma grande protagonista do nosso setor nessa mesa hoje, por onde já passaram arquitetos, designers, distribuidores, artistas e parceiros em conversas abertas, descontraídas e principalmente relevantes. Aqui a gente fala a língua de quem vive o dia a dia das rochas naturais. Se você é apaixonado por esse setor como eu, chegou a hora da informação de qualidade. Eu sou Ronald Sclave, esse é o Stone Talk, aqui ao meu lado, ninguém menos que Flávia Milanese, empresária e uma das principais lideranças do setor de rochas naturais no Brasil e no cenário internacional. À frente da Milanese e Milanese, empresa fundada em 1989 pelos seus pais, com foco inicial no mercado de rochas ornamentais, Flávia cresceu acompanhando de perto a evolução do setor e participou ativamente da expansão do seu negócio. Ao longo dessa trajetória, a empresa ampliou sua atuação para diferentes segmentos ligados à economia capixaba, consolidou sua presença nacional e fortaleceu sua atuação internacional por meio da Marmomac em Verona, hoje uma das mais importantes, se não a mais importante plataforma global do setor de rochas naturais. Sua atuação também simboliza o avanço do empreendedorismo feminino em um mercado tradicionalmente técnico e predominantemente masculino. Eu vou começar por aí, Flávia. Que bom tê-la conosco. Obrigada. Como é que é ser mulher nesse setor com tanto homem? Não, eu vou falar que para mim foi uma coisa muito natural, né? Porque eu venho ali da escola da minha mãe. Né? Então, assim, desde 1989, quando ela fundou a Milanese junto com meu pai, mas sempre foi ela que puxou ali, então ela é responsável pela fundação da Feira de Cachoeiro. E aí eu acho que acabou sendo um processo muito natural, né? Lógico que a gente sabe dos desafios, eu acho que ainda hoje, né, a mulher tem lutado bastante para conquistar seu espaço, mas eu acho que eu fui muito feliz em ter uma transição muito tranquila, né? Por já ter tido a minha mãe, que tem uma história muito bonita com o setor de rochas, né? Com tantas parcerias e com tanta credibilidade. Então, acho que isso facilitou muito para mim, né? A gente sabe que ainda tem muita coisa para a gente conquistar, mas eu tive um pouco de facilidade nesse processo por isso. Como você viu a Feira de Cachoeiro acontecer, a primeira edição? Como é que você hoje se sente nesse cenário, a segunda edição da Marmomac aqui em São Paulo? É muita história, né? Eu falo assim, eu assumi a Milanese em 2019. E logo que eu assumi como CEO, eu assumi em abril. E aí, logo em dezembro, ali, janeiro de 2020, já começou todo aquele cenário da pandemia. Uau. Então, foram muitos desafios ali, mas que também deu pra gente uma oportunidade da gente repensar o nosso negócio, né? Eu acho que durante os 2 anos ali, a gente ficou impossibilitado de fazer feiras, porque feiras nada mais é do que reunir pessoas, e naquele momento a gente não podia fazer isso. Então, acho que meio que obrigatoriamente a gente precisou dar uma repensada e entender o que a gente queria, qual era o nosso objetivo quando a gente realizava uma feira. E aí, foi aquele momento que eu tive a oportunidade de repensar o que a gente poderia fazer melhor e onde a gente poderia agregar mais valor para o setor. E aí a gente veio pensando nisso, né? Qual que era o objetivo do setor? O setor vem há uns 5 anos, até um pouquinho mais, trabalhando muito para diminuir a dependência de alguns mercados, principalmente o americano, né? Que ainda é o principal, mas que já foi muito mais representativo. E a gente sabe do risco que se né? Quando você depende muito de um único mercado, vem um tarifaço, vem alguma coisa assim, o impacto que isso pode trazer para um setor. Então, o setor vem fazendo um trabalho de diversificação de mercado e de busca por novos públicos, né? Em especial os especificadores, que são responsáveis pelo uso cada vez maior da pedra natural. E aí, a Feira de São Paulo acabou entrando muito nesse processo, né? A Marmomac Brasil, a gente entendeu que o setor precisava de um evento que falasse um pouco mais, ou que mostrasse um pouco mais do setor de pedra natural, em especial brasileiro, que é muito conhecido e valorizado externamente, mas que internamente ainda não era muito conhecido. Então, acho que foi tudo casando, sabe? Eu assumi ali, depois a gente teve a pandemia, teve a oportunidade de repensar o negócio. Ao mesmo tempo, o setor vinha buscando diversificar mercado, de chegar em novos públicos. A gente fez a parceria com o Grupo Verona Fieri, que é o responsável pela realização da Feira de Verona, que é a mais importante hoje do mundo.
E aí a gente tinha essa vontade de expandir também essa comunidade global, né? Poxa, se a gente faz parte do grupo e realiza a feira mais importante do mundo, por que não trazer uma edição dela para cá, né? E aí São Paulo era o lugar perfeito para isso. Então, assim, eu fico muito feliz de ver toda essa evolução, mas principalmente de saber que a gente está caminhando junto com o setor, né? Então, acho que a gente funciona muito como uma plataforma. Eu costumo falar que a gente é muito prestador de serviço, sabe? Então, a gente precisa estar atento para o que o setor quer, o que o setor precisa. E como é que a gente, como instrumento, pode ajudar, sabe? Então, é muito gratificante, mas é um longo percurso, né? Assim. E o que o setor quer e o que o setor precisa nesse momento? É difícil, assim, né? Lógico que não é que a gente tem a fórmula, mas eu acho que a gente viu com a edição de 2025, a gente chegando aqui em São Paulo. É claro que isso não é um trabalho isolado, né? A gente tem a Associação Brasileira de Pedras Naturais, hoje o Centro Rochas, que faz um belíssimo trabalho de promoção da pedra natural brasileira no mundo. Então, tem participação em feiras e eventos no mundo todo, tem eventos específicos para arquitetos. Então, assim, muito investimento tem sido feito nesse sentido. E a gente está muito alinhado, né? Então, acho que... E a gente começou a entender que precisa fazer isso, né? A gente precisa, hoje tem... A gente fala muito dos Emirados Árabes, né? Que o Brasil... existem pedras brasileiras sendo vendidas lá, mas muito através de outros países, né? Então, a gente ainda tem um market share muito pequeno lá e a gente consegue ver uma potencialidade. Então, tem sido feito um trabalho de promoção lá. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que o caminho é... Como é que a gente pode diminuir um pouco a dependência de determinados mercados? Acho que é independente se é Estados Unidos, se é China, se é Itália. Eu acho que tudo que você fica dependendo demais de um mercado, se tiver qualquer problema a nível mundial, você acaba sendo afetado diretamente. E quando a gente fala de mercado interno, eu acho que é fazer ser a pedra natural ser conhecida e valorizada, né? A gente já viu que isso tem melhorado bastante. Eu consigo ver nitidamente da edição do ano passado da Marmomac Brasil para essa, o quanto os stands evoluíram. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com alguns expositores e até com alguns arquitetos que vieram na edição passada e vieram nessa, e eles começaram a falar, poxa, é tão legal ver que os expositores também entenderam que é legal trabalhar um tipo de material, que precisa trazer informação, porque esse público aqui é mais exigente, ele precisa de conhecimento e informação técnica sobre a pedra. Então, acho que assim, está todo mundo muito alinhado nessa diversificação de mercado e nessa busca por novos públicos, né? E entender que a gente precisa comunicar melhor todos os atributos da pedra natural, né? Eu acho que o setor, ele ainda é mal visto, né? Quando a gente fala a questão de sustentabilidade, e de uma forma errônea, assim, porque a gente sabe da preocupação que o setor tem, né? Com a sustentabilidade. Então, praticamente todas as empresas, quando a gente fala lá no Espírito Santo, elas são de circuito fechado de água, então tem um reaproveitamento muito forte. A gente sabe da preocupação das empresas, né? A gente está aqui, Grande Stone, sabe dessa preocupação ambiental que tem, né? Então, eu acho que a gente precisa comunicar isso. A gente precisa aprender a falar para o público, principalmente o especificador, que é muito atento a essas questões, que o setor de pedra natural é um setor muito capaz, muito forte, muito responsável e sustentável, né? Para que a gente possa cada vez mais promover o uso da pedra natural. Muito bem. Falou em atributos, uma outra questão é da usabilidade das rochas naturais. Quer dizer, você percebe nesse caminho dos 5 anos que você muito bem colocou, que há uma diversificação de uso também pelo mercado interno do que era? Muito. Eu acho que quando a gente começa a ver, e isso também ficou muito nítido na edição do ano passado e nessa edição, que as empresas começaram a usar mais, né? A ousar mais. Então, hoje a gente tem tecnologias que permitem com que você faça o que você quiser com a pedra, desde que você saiba utilizá-la da forma correta, né? Então, você começa a ver formas de aplicação que há 5, 6, 7 anos ninguém se falava. A gente falava só da aplicabilidade da pedra no piso, na parede. E hoje se você der uma volta pela feira, né, aqui no próprio stand, você vê inúmeras formas de aplicabilidade, né?
Quais são as outras fronteiras internacionais? Você fala a Ásia Oriental, você falou já de Estados Unidos, mas o mundo é muito maior que tudo isso. Tem alguma dica de alguma fronteira nova para onde a gente pode ir? Eu acho assim, né? O Brasil hoje ele exporta para mais de 115 países, né? É lógico que tem países que têm uma representatividade maior. Quando a gente fala de exportação, a gente está falando aí predominantemente Estados Unidos, China, Itália. Ali tem México, Reino Unido, que ficam ali se revezando e acabam sendo praticamente o maior volume. Depois você tem uma cauda longa ali de países que representam um pouco da exportação, mas que eu acho que é importante a gente estar presente, né? Então, tem alguns mercados hoje que o Brasil enxerga como potencial. O Brasil ele tem um projeto setorial que se chama It's Natural, que é realizado pelo Centro Rochas em parceria com a Apex Brasil. E são elencados mercados prioritários e secundários para que possa ser feito esse trabalho. Então, ali, hoje se fala, né, dos Emirados, mas se fala também da Polônia, se fala do Reino Unido, se fala, de repente, até de recuperar o Canadá, que o Brasil já foi muito forte ali e hoje não tem tanta entrada. Então, assim, existem alguns países, mas eu acho que não tem jeito. Pelo volume de investimento, os Emirados Árabes, eu acho que acaba sendo aquele ponto que está todo mundo olhando para entender como é que pode chegar lá e trabalhar melhor lá. E eles conseguem também dar uma visibilidade interessante, tem a ver com a cultura, com o jeito árabe de lidar com isso, né? Muito interessante. Agora me diga, você acha que há um caminho de educação para a usabilidade desse produto profícuo no Brasil? Quer dizer, o arquiteto brasileiro hoje ele está lidando com as rochas naturais no mesmo nível que a arquitetura internacional parece que já compreendeu? Eu acho que sim. Claro que, assim, né, tudo dá para melhorar e tudo dá para a gente... eu acho que a gente fala muito que o setor, né, de rochas ele precisa comunicar melhor, a gente já falou sobre isso aqui. Ele precisa... a gente sabe que é difícil trabalhar com material natural se você não tiver realmente informações técnicas, né? Porque a pedra é exclusiva, então não dá para você fazer um formato em série, e ainda bem, porque eu acho que essa que é a beleza e é a graça de todo o material, assim. Mas eu acho que sim, eu acho que na própria pandemia a gente no geral, começou a olhar muito para o ambiente casa, né? Como lar, como aconchego. E eu acho que ali foi talvez uma virada também para o setor de pedra natural brasileiro, assim, porque as pessoas começaram a querer ter a natureza mais próximo, né, pela situação que a gente vivenciou. Então as pessoas começaram a querer ter mesmo. A gente sabe que a pedra tem essa questão de energia, né? É um material natural, então isso também agrega valor, não valor só financeiro, né? Mas você saber que você vai ter uma peça que ninguém vai ter outra igual, sabe? Que é uma coisa muito exclusiva. Então, eu acho que, assim, não é um material fácil, né? Por conta disso, de todas as características que trazem essa beleza e essa exclusividade. Mas eu acho que sim. Eu acho que a gente já tem hoje grandes nomes da arquitetura, assim, que fazem um trabalho belíssimo com pedra e que valorizam ainda mais. Sabemos que tem um longo caminho para a gente percorrer, e ainda bem também, porque eu acho que, assim, as coisas vão se desenvolvendo. Mas eu acho que a gente está bem posicionado, sabe? Eu acho que a arquitetura brasileira ela já entende a pedra natural e já sabe que você colocar e fazer o uso da pedra natural em um projeto, sem sombra de dúvida, você vai valorizar, né? Atributos como rastreabilidade, quer dizer, a questão das certificações de origem, isso faz sentido já para o nosso mercado, para o mercado interno? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É claro que a gente vê isso sendo talvez um pouco mais exigido internacionalmente, mas eu acho que todo mundo, assim, né, as grandes indústrias, as grandes construtoras, né, quando você fala de projetos grandes, que geralmente, mesmo acontecendo aqui no mercado interno, às vezes tem participação de investidores internacionais, é importante que seja feito isso, né? Que você tenha um cuidado maior. Então, de quem é a empresa que você está comprando, de quem é a indústria, de onde esse material está vindo, como é feita, né? O processo de industrialização. São respeitadas as regras. Então, eu acho que no mundo de hoje isso não é mais um diferencial, né? Eu acho que é obrigatório. E eu acho que as empresas sérias sabem, se utilizam muito bem disso, porque é uma exigência, né? Não é mais um diferencial. Em contrapartida,
já discuti isso com alguns designers e profissionais do setor, a inteligência artificial chegou aí, a tecnologia chegou para ficar. A ideia de imitar, a ideia de desenhar, a ideia de usar a pedra como estampa é cada vez mais frequente, ao mesmo passo que a valorização da origem, do produto, daquilo que passou milhões de anos para ficar desse jeito. É paradoxal isso, não? Muito, né? Muito, muito. Mas assim, você tem... Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem esse processo de evolução, acho que também todo mundo quer manter um pouco da tradição, né? Assim, e não tem jeito. Quando você fala de pedra natural, poxa, a gente fala de história, a gente pega as grandes construções aí milenares. Quando você vai principalmente para a Itália, aqueles grandes monumentos históricos, você tem tudo aquilo ali. Então, assim, eu acho legal quando você une a tecnologia, essa questão da inovação nesse sentido, porque você torna talvez a pedra uma coisa um pouco mais próxima, né? Mas ao mesmo tempo você tem que manter essa história, porque eu acho que se a gente não sabe a história da pedra natural, a gente não consegue comunicar todos os atributos que ela tem, né? Então a gente precisa saber como é que a gente equilibra tudo isso para que a gente possa realmente saber comunicar e valorizar a pedra. Muito bem. Para os entrantes no mercado, tem muita gente começando nesse mercado, seja profissionalmente, seja empreendendo, enfim, em um pedaço ou outro dessa cadeia produtiva. Qual é o teu recado? Quer dizer, você faz parte já da história desse segmento, a sua família também. Qual é o teu recado para quem está chegando agora no mercado? Acho que é um mercado, primeiro, apaixonante, né? Assim, quem conhece o setor de pedra natural, quem conhece a história da pedra natural, é muito difícil não se apaixonar, né? A gente sabe dos desafios, porque não é fácil. Mas, assim, o que eu recomendo né, assim, buscar informação. Eu acho que a gente não consegue trabalhar a pedra natural se a gente não tiver informação. Informação de como ela se forma, informação de como ela deve ser utilizada, de que tipo de produto você deve usar para fazer um acabamento, como é que ela deve ser aplicada, que tipo de material você usa para uma área externa, uma área interna. Então, assim, quem quer trabalhar e quem quer se destacar nesse setor precisa estudar bastante a pedra, né? E eu acho que isso vai muito dessa formação geológica, que tipo de material formou o quê, aonde que ele é resistente, com o que ele se adapta melhor. Então, precisa de fato ter muito conhecimento. Players como a Grindstone estão fazendo um bom trabalho nesse sentido? Muito. Eu acho que assim, o principal da Grindstone, eu acho que é o posicionamento enquanto qualidade, sabe? Enquanto seriedade, enquanto... Você vê que a Grindstone, ela posiciona a pedra natural como a pedra natural deve ser posicionada, assim. E eu nem falo questão de, sabe, de segmento de luxo, não é isso, mas é de você ter um produto que você sabe o quanto ele é único, o quanto ele é exclusivo e você trabalhar essa valorização, né? Porque a gente está no mercado que, às vezes, quando a gente tem uma valorização do dólar, por exemplo, a gente sabe que tem muitas traders que acabam atuando porque entende que é um segmento que você pode, de repente, faturar alguma coisa. Mas quando você vê uma empresa que tem uma história como a Grindstone e que sabe, que vive ali a pedra natural, isso é muito bonito, isso é muito importante, assim, porque é nesse ponto que você consegue manter o legado, né, da pedra natural, assim. Você sabe, você sente de uma forma muito genuína que tem aquela coisa, assim, de valorização do produto, né? Tem que ter verdade, né? Tem. Eu acho que é um pouco por aí. É isso aí. Me diga, dá para dar um spoiler o que veremos em Verona esse ano? Dá. Sabe que Verona, assim, o Brasil tem se posicionado muito bem, né, internacionalmente. E 2025 a gente teve pela primeira vez o pavilhão brasileiro lá, né, que foi... a gente ocupou o pavilhão 1 do evento, que é um dos principais pavilhões. E já estamos confirmados para 2026 com o pavilhão 1 novamente. E eu acho que cada vez mais o Brasil se posiciona de uma forma melhor, né? Eu acho que os quartzitos, né, os materiais que a gente tem, embora o Brasil seja o quarto maior produtor, o quinto maior exportador, é o que possui a maior diversidade geológica do mundo, assim. E o Brasil tem passado um ótimo momento, tem aprendido a se posicionar da forma correta, seja internacionalmente ou seja nacionalmente. Então, acho que cada vez mais a gente tem condições de alcançar voos cada vez maiores, assim, para realmente se posicionar como um grande player. E aí, quando você fala de Verona, que é a feira mais importante do mundo, o Brasil está ali,
ocupando um dos pavilhões principais, né? E sendo o único país a, de fato, ter um pavilhão especial, com toda certeza vem muita coisa boa por aí. Você acha que, só para a gente encerrar, a qualidade da extração brasileira, dos processos de beneficiamento aqui, é uma qualidade de nível global? A gente está de igual para qualquer outro produtor? Está, assim, sem sombra de dúvida, assim, né? Eu acho que a gente tem, as indústrias são muito sérias, né? Então tem sido feito um trabalho, assim, a gente tem as novas tecnologias, sejam tecnologias que a gente importa, seja tecnologia que a gente já tem aqui com empresas brasileiras. Então, assim, não perdemos de nenhum outro lugar do mundo. Então a gente tem as pedras mais bonitas do mundo e a gente tem um processo de industrialização que não perde para nenhum outro lugar do mundo. Então a gente está muito bem posicionado, com toda certeza. Bem, Flávia, passaria o dia conversando com você facilmente, mas a gente tem que encerrar. Eu agradeço demais a tua presença aqui no nosso stand da Marmomac Brasil 2026 e vamos ver se nos encontramos em Verona esse ano. Claro, com certeza. Obrigada a você, gente. Primeiro pela presença, né, pela participação aqui. Fico muito feliz. A Grande Stone é um parceiro nosso, assim, que a gente fica sempre muito feliz em poder contar. Então, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. O Stone Talk volta com mais convidados.